Oi, gente, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Vicky. E esse é o Elas Podcast. Toda segunda nós traremos aqui pra vocês convidados incríveis pra bater um papo com a gente. E a nossa convidada de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre aceitação e autoestima feminina com a Lê Soares. Oi, gente, tudo bom? Lê, a gente tá muito feliz que tu aceitou nosso convite de vir aqui. E a gente queria primeiro te perguntar por que o Fala Brigitte. Gente, pra quem não sabe, o Instagram da Lê é @falabrigitte. E aí a gente quer que ela conte pra vocês e pra nós, porque eu também não sei por que é Fala Brigitte. Por que é Fala Brigitte? Nossa, na época ainda, quando eu criei, era Pretinho Nada Básico. Eu tinha uma página no Facebook que comentava looks de red carpet. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas tipo assim, eu amava isso, alta costura. E chegou até num ponto que eu fui convidada pela Juju Macena, da Rede Atlântida, pra ser colunista da Tele Girls. Só que daí tu pensa, Pretinho Nada Básico ia fazer parte lá da minha bio no site e já tinha o programa Pretinho Básico. Sim. E as pessoas achavam que tinha alguma coisa a ver Sim. já antes de se envolver com... Já linkavam os nomes. Isso. E daí eu fiz um rebranding. Daí quando eu fui fazer o rebranding, fui numa agência e tal, brainstorming. E eu sempre gostei muito de história, assim, e das divas do século XX, Brigitte Bardot e tal. E eu fui conhecendo mais a história dela e fui vendo que eu era uma mulher bem controversa, assim. Enfim, bem diferentona, assim, que eu acho que resumia bastante aquilo que eu pensava. Eu não concordava com todas as questões, inclusive que ela aborda até hoje, que às vezes ela tá... ela sai meio fora do negócio, mas eu acho que isso faz parte. Viva. Ela tá viva. Eu tirei foto lá em Búzios, tem a Rua das Pedras e tem uma estátua dela. Tem. Eu sentava lá e pensava... Aí já tinha tomado o pé sujo do dia, né, velho? Aí ela já tava com... Eu já tava com a risada do pé sujo. Eu achei que ela era morta. Era uma homenagem, ó, coitada. Mas olha que isso foi... Essa história de Búzios foi um dos porquês eu quis... Foi um dos porquês eu quis escolher ela, assim, porque tem um monte, né? Tem a Marilyn Monroe, tem a Audrey Hepburn, tem um monte de divas, assim. De referência. E essa estátua foi porque foi a Brigitte Bardot que visitou Búzios. E como ela era uma artista, normalmente as artistas famosas da época eram as americanas, por causa dos filmes. E ela conseguiu sair da França, se tornar uma atriz e mundialmente famosa, isso nos anos ali 50, né? 40, 50. Tu que me diz, eu não sabia nem que ela tava viva. Carol só vai concordar. Eu só tô... Não, mas ela já não vai permanecer aceito, muito viva por muito tempo, porque eu acho que ela já tá com uns 80, assim, ela já... Mas enfim. E ela viajou pra fugir, assim, com um amante da época. Ela colocou Búzios, porque ela simplesmente foi pra Búzios e todo mundo começou a se perguntar o que é Búzios, onde que fica. E as fotos dela também vazaram na época, assim, e colocou no mapa. E todo mundo foi pra Búzios simplesmente porque ela visitou. Entendi. Ai, por isso... E daí por isso que tem uma estátua, estátua. porque foi ela que colocou Búzios E no o mapa. nome da Orla é Orla Bardot, inclusive, tipo, a Orla principal. de Agora tu Búzios. sabe, Carol, quando tu for lá de novo. Agora que ela tá viva, mas tu tava viva, né? Tu me enganou. Pegadinha do mala, eu achei que já Durante tinha ido. muitas vezes eu bati nas tuas costas dizendo que ela tava morta. Mas, e esse inglês lindo? Olha O inglês. O inglês, sim. Olha o jeito que ela A fala. pronúncia nem não me exige nada aqui. É. Né? Ah, é? Minha gravação é com a Eu não Lê. sei nem falar podcast. Fala. É, Fala não. no teu inglês. No português é podcast, né? Aham. Que a gente sempre bota o i, mas é podcast. Tu Olha, viu? ela tá Foi... igual o Google. É que meu namorado fala Podcast. inglês, aí a gente decidiu como que a gente vai falar no programa. Aí ele falou em português, como que vocês falam a pronúncia em inglês. Daí a Carol, não, vou chamar de podcast. É podcast mesmo. Podcast. A gente fala português, a gente bota Facebook, É assim que a gente Instagram. Instagram, Twitter. Tá, então vamos voltar um pouquinho agora que tu nos contou. Ah, não, a gente sobre fica o só de falar Agora agora. a gente vai Fica só aqui, fazer vamos Como que tu voltar. fala Twitter? Como que era ler adolescente, então? Como que tu Eita. começou? Vamos pra tua história aí, pra gente te conhecer, então. Sessão terapia agora, vamos tomar uma água. Vou fazer as perguntas da terapia. A Letícia adolescente.
É o momento tenso, agora é o momento que a gente chora. Não, é a Carol quem chora, não tu. Eu sou muito emotiva. A Carol Mas eu não vou chorona chorar, da só vou dupla. rir. Eu só vou rir. Não, mas eu acho que a Letícia, a adolescente, era bem perdida, assim, nas questões da vida, na escola. Era muito difícil que eu só estudava o que eu queria. Então, tinha esses problemas de, daqui um pouco tirava 10, daqui um pouco tava em recuperação. Eram uns altos e baixos, assim, também lidando com o divórcio dos meus pais e um monte de situação, assim, que nem imaginava que eu estaria aqui hoje. Porque o que eu queria na época, eu fiz vestibular para biomedicina, eu passei, fiz 2 semestres e daí o dinheiro acabou. Daí eu não voltei pra Eu achei faculdade. maravilhosa essa descrição. Eu na vida. Eu li uma foto, tua legenda com essa descrição, mas é assim que eu sou. Eu achei Mas é engraçado porque eu nunca imaginaria a profissão que eu estou hoje. E na época eu só queria, tipo, um trabalho de segunda a sexta, de trabalhar das 9 às 5. É só isso, eu queria estabilidade Um pra minha cartório. vida. Podia ter ido! Uma clínica. E foi que aconteceu completamente o contrário, assim. Eu fui trabalhar fora, trabalhei no comércio, minha avó tinha malharia. Comércio não era 9 às 5. Não, Não. o comércio é intenso. Eu tenho Quem loja tá e vendo o sei. vídeo tá vendo o gesto. Não, é horrível. Nossa, trabalhei em shopping. Shopping é um negócio shopping que não é é de Deus. loucuragem. Nossa, tu perde a vida inteira, assim. Mas, enfim, minha avó tinha malharia por muito tempo, minha mãe tava no comércio, então uma coisa eu nasci praticamente dentro de uma loja. Então eu sabia... Era natural seguir, né? Isso, era um conhecimento empírico, sabia vender, não sei o quê. Hoje eu vendo, mas eu vendo de um jeito diferente, Sim, né? Criando conteúdo, falando de moda e não sei o quê. E até me ajudou muito nessa questão de tecidos. As pessoas perguntam, mas como é que tu sabe disso? Porque eu não sei. Tem esse conhecimento, A né? minha mãe sabe. Foi passado pra ti. Isso, eu vi ela falando, enfim. Daí fui até que chegou num ponto onde eu pensei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E ou eu empreendo em alguma coisa agora, e na época era 2016, então as blogueiras já estavam em evidência, não tava como tá hoje, Sim. né? Faz quanto tempo que tu cria conteúdo, Carol? Desde Os 2016. dedinhos. É, Eu sou de humanas. Uma pausa. Quanto que dá de 2016 até aqui? então tu sabe que, tipo assim, na época é muito diferente a criação de conteúdo Sim. da época para aquilo que é hoje. Então tu podia começar assim, experimentando as coisas e tal, e eu comecei. E foi um terror na minha vida na época que eu comecei, porque ninguém acreditava. Tipo, vai trabalhar. Mas tu Sim. se inspirava em Preguiçosa. alguém? Tu se inspirava em alguém, assim, na internet que tu via e tu pensava, nossa, eu posso fazer também? Ou não? Foi tu ler assim, eu quero fazer e do meu jeito. É que nem tinha muito, né? Eu acho também assim. Mas se Até tinha. Já tinha várias pessoas. Só que o que acontece? As minhas respostas sobre isso, elas não são romantizadas. Sim. Normalmente as pessoas falam, não, eu me inspirava em fulano, Sim, a ciclano. pessoa nunca errou, perfeito. Eu vi a fada sensata. Eu vi uma tendência de mercado, na verdade. Sim. Eu vi isso aqui vai dar, já tá dando Isso aqui bom. vai dar bom. Já está dando bom e vai continuar crescendo. Então, todos os artigos era que isso ia explodir muito, né? Tanto Sim. que avançou muito rápido num período de 5 anos, né? E cada vez cresce mais, né? É. Uma coisa... Isso. Eu peguei o bonde andando e segui. Mas foi porque eu vi uma tendência de mercado e porque a minha mãe é guia na Serra, no que seria Farroupilha, o polo de moda atacadista gaúcho. Então, se tu quer trabalhar alguma coisa, tu meio que se envereda para esse lado de lá, para conhecer as marcas, fazer esse primeiro contato. E eu vi ali que, talvez dá aqui, mas talvez também dá aqui. Eu já estava no comércio de moda, então ser blogueira de moda fazia sentido pra mim, porque eu tinha a expertise, tipo, mesmo que mínima. E eu estudei e li o mercado e montei uma estratégia, assim, pra seguir. Mas o início foi bem difícil. Sim. É muito lento, né? Tudo no início, né? Daí às vezes acontecem umas coisas, tipo, vai dizer quando alguma marca que tu era muito cliente, que tu ama, te chama, mesmo que a gente já esteja acostumada, daí parece que passa um filme na cabeça, né? Tu pensa, eu te marcava lá quando eu comprava. E agora tu quer permuta. Da hora tu quer permuta! Eu não consigo pagar boleto com cozinha.
Não, tem muito disso. E é muito penoso no início, porque hoje em dia as pessoas querem começar e já querem fazer public post, tipo, 2, 3 meses, né? Com essa cultura viral. É só postar um vídeo que eu vou viralizar e vai dando certo. A gente passou por uma construção, onde viralizar era bem mais difícil. Hoje as redes sociais são programadas para identificar essa situação de viralizar. Mas, enfim, foi um ano que eu fui só construindo o perfil. Eu não ganhava nada. Tipo, chegava às vezes um job que dava R$200. E eu passava aquele mês com R$200. Sim. E era aquilo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso eu já tinha 21 anos, morando com a minha mãe. Então, normalmente com 21 anos, tu já tá meio que com a vida encaminhada, enveredando pra onde tu quer. As pessoas falando simplesmente que eu era preguiçosa, porque, tipo assim, como assim tu Tem não tá... que ter algo, Tu né? tem que ter algo, tu tem que ter a tua carteira de trabalho assinada. Então, eu tendo que ouvir tudo isso e depois de um ano consegui a parceria. E os meses foram indo assim, tipo, ó, R$500 aqui, R$600 aqui. E foi crescendo até o ponto onde hoje eu não só sobrevivo, mas eu consigo, vou investir aqui, vou fazer tal coisa. Tipo, viver um pouco mais a vida. Teve um retorno mesmo, né? Sim. Positivo. E também lá no começo, né, há 5 anos, não tinha nem vídeo, tipo story, né? É louco Não pensar. tinha. Não tinha nem Snap ainda, naquela época. Era ou o Instagram, foto lá, Sim, só e um o post. blog, né? E aí... E agora, hoje em dia, ninguém abre um blog pra ler. Por Não. exemplo, meu blog Só não os tem de fofoca. uma visita. Só os de fofoca. Só os de E fofoca, também eles né? nem querem abrir lá o blog, o site. Eles querem olhar lá no Insta mesmo, né? Isso. O pessoal fica bravo, você tem que arrastar pra cima. E Tem que sair daqui conferir. pra ir pra outra. Mas eles fazem uns clickbait que, tipo assim, nossa, eu tô muito curiosa, eu preciso saber o final dessa história, dessa treta. E daí arrasta pra E cima. daí, ou quando tem aquelas manchetes sensacionalistas, né? Que tipo, que nem no Faustão Domingo. Luísa Sonza atacou Viviane Araújo por causa da não sei o quê. Daí tu foi ver, era só porque na última dança dos famosos, olha o assunto aleatório. Na última dança dos famosos, a Viviane Araújo deu uma nota baixa pra Luísa Sonza e ela foi eliminada. Mas não era uma nota muito baixa, mas era aquilo que era crucial pra ela ficar ou sair. Ela saiu. Aí o jogo virou e era a Luísa Sonza que tava dando a nota nessa vez. E aí ela levantou da cadeira e falou, agora chegou a minha vez, eu vou. Eita. Agora o jogo virou, não sei o que lá. Daí na manchete, Luísa Sonza ataca. Ela só tava zoando, gente. Ela só O tava pessoal zoando. não Só que tem daí os temor. curiosos né, vão tudo lá. O que a Luísa Sonza fez de novo? Adoram uma treta, né? Sempre Aham. só pelo problema. Tá, e tu tava nos contando então, antes de começar o programa, sobre o teu trabalho na Atlântida. Vamos voltar. Volta, Lu. E conta pra gente então como é que tu começou, como é que foi a experiência na Atlântida, o que tu fazia lá, pra quem não sabe. Pra quem não sabe. Pra quem ainda não sabe. Foi um negócio bem interessante, na época tinha blog, né, que o pessoal acessava, a gente escrevia artigos. Tava super em alta, Tava bombando. em alta. Foi ali que começou, tipo, as blogueiras veio de blog, né, hoje, influenciadoras digitais, Instagrammer, tipo, tinha os trem. Mas na época tinha isso e eu já tava alimentando meu blog, fazendo os artigos e eu acho que eu comecei a seguir a Juju. E daí ela me seguiu de volta, ela conheceu o meu conteúdo, já falava vários trem assim de autoestima, amor próprio, vários protestos. Desde o início tu já levantava essas bandeiras. Sim, desde o início protestando. Cada dia um protesto novo. Sempre na luta. E depois eu conversei com ela, foi ela que ela viu, ela gostou do que ela tinha lido, ela me convidou para fazer um job que era tipo fotos numa loja de vestidos de aluguel. De alto padrão, assim, era um artigo pro Ateliê Girls e eu fui, e daí a gente conversou, acho que gostou e ela me convidou para escrever uma vez por semana no Ateliê Girls. Daí na época tinha um podcast também do Ateliê Girls, daí eu ia lá pra RPS em Porto Alegre e daí a gente gravava. Chique, né? Eu ia lá pra RBS. Vou lá só gravar meu programa. Normal, é tão normal. E foi uma coisa assim que é doido, porque foi uma construção, acho que eu tinha 2 anos, 1 ano e meio. Então eu recém tinha saído daquele 1 ano que foi terrível, que eu tava construindo o meu público e indo pra tipo assim, me consolidando no mercado e rolou esse convite. Então pra mim realmente foi um divisor de águas, assim. Era 2 anos, porque foi em 2017 pra 2018.
E 2018 também eu fui morar em São Paulo para modelar. Então, chegou num ponto onde eu estava escrevendo lá de São Paulo, enviando os artigos para a Juju era editora, no caso, né? Pra o meu dia lá, sair a minha coluna e tal. E daí depois o blog passou por uma remodelação, passou a ser Dona Trends e daí começou a ser alimentado lá internamente, né? Porque a gente era terceirizada, no caso. Tipo, era convidada pra ter a coluna, ter esse espaço, né? Essa janela de visibilidade dentro do site. Que massa, né? Nossa, deveria ser uma experiência incrível. Eu lembro que uma vez a gente fez um trabalho juntos e tu falou que tu foi morar em São Paulo, mas não foi aquilo que tu esperava, tipo assim, eu não me lembro muito bem. Sim, eu fui... Eu sou 2018. modelo. Lembra? Olha a cara de quando tu lembra. Tem um negócio aqui. Cara, eu tô impressionada que eu tô conseguindo manter uma linha de raciocínio, que eu tenho déficit de atenção e eu tô achando muito legal. Mas, enfim. Em 2016, logo quando eu comecei a fazer fotos de looks, assim, socorro, se volta. Ninguém volta porque eu arquivei todas as fotos vergonhosas. Eu fico pensando, se um dia eu for famosa, as pessoas vão votar nessas fotos aí, então vamos até... Vou tirar já. Tu já é famosa. A fama vem um dia. Mas, enfim, eu comecei a ser modelo junto, porque daí uma loja lá de Novo Hamburgo me chamou, Multimarcas, foi meu primeiro job, assim, ela me chamou, vem fazer umas fotos pra gente, e foi indo e fui fazendo um trabalho legal, até o ponto que eu fui assinar com uma agência de modelos. Quando eu assinei, eu queria impulsionar a minha carreira, eu vi que tinha um concurso de beleza, que hoje já tá em extinto, e eu fui. Faz 84 anos. Faz 84 anos atrás. Nem a Brigitte Bardot sobreviveu pra ver. Enfim, daí eu fiz esse concurso, fiquei em segundo lugar, consegui a minha faixa. Isso me impulsionou também para ter vários jobs. E daí a minha agência mãe aqui em Porto Alegre, na época eu tinha exclusividade, falou, ó, tem esse teto que tu pode atingir no mercado gaúcho, mas o bom mesmo é tu ir pra São Paulo. São Paulo. Isso. E daí eu fui pra São Paulo na cara da coragem e socorro. Foi tipo sozinha, assim. Sim, né? peguei Pegou minhas a coisas. gente. Sim, ela foi até morar no Salvador. Pelourinho. Não, agora Eu fui até no aceito. Pelourinho, Eu aceito que ela vai pra São qualquer Paulo é tão lugar. simples, tipo, de... E daí eu fiz o mesmo esquema lá pra não pagar aluguel, porque o aluguel em São Paulo é... Eu tô com fio na minha cabeça. Que eu tô incomodada. Enfim, Já saiu agora. já foi. Linda, voltou a ser linda. E trabalhei no hostel na Vila Madalena, que Você é tá um falando dos de São lugares... Paulo ou de São Tô falando de São Paulo. Eu achei que ela ia pra essa história de Salvador. Calma. Ai, desculpa, calma. gente. Calma, a gente precisa acompanhar. Daí, na minha mudança pra São Paulo, eu fiquei trabalhando no hostel também, pra não pagar aluguel, porque o aluguel em São Paulo é uma coisa exorbitante. Sim. Tipo, os condomínios são R$1.200, às vezes o valor de condomínio é mais caro que o aluguel em si. Super alto. Principalmente ali no Morumbi, é uns negócios muito doidos. E a Vila Madalena era um bairro muito bom e beleza, fui lá, fiquei. E daí chegava um ponto onde eu fui no meu primeiro casting, lá no Brás. Socorro, aquele lugar. Nem Uber entra lá, pra vocês terem uma noção. Tem até... Eu já fui, sei como é. Eles te deixam lá, agora te não. pegar lá, não vai. É uma doideira. Eles te deixam ele falar boa sorte. Boa sorte Não, aí, ó. é uma experiência só pra quem entra lá. Eu fiquei Só quem apavorada. vive sabe. Só quem foi... deu Bem uma isso. tirada. Tem até um ditado lá que é tipo assim, tu foi morrer no braço. Tipo, tu não come no braço. É uns negócios assim, é umas coisas... Enfim. É a luta do brasileiro. Fui lá no Brás fazer um casting numa loja e chegaram lá e falaram, nossa, linda, maravilhosa, não sei o que, só elogio. Eu pensei, esse job é meu. Fechou toda. Fechou todas e todo dia tinha um job diferente. E era uma coisa muito louca. São Paulo é muito grande, né? Uma pessoa que veio de Novo Hamburgo, 350, quase 400 mil habitantes. Tu vai pra uma metrópole, a maior metrópole brasileira. E, tipo assim, milhões e milhões e milhões de pessoas. Nem sei quantos milhões de pessoas tem em São Paulo. Vamos dar um Google. Vamos dar um Google que eu também não sei. Enfim, tu tinha que sair com 2 horas de antecedência de casa. Eu nunca imaginei que seria esse o caso. Mas a situação do casting. Não ouvi da agência, não ouvi do cliente, beleza. Eu fui ver, 2 meses depois o job saiu. Sabe pra quem que eu perdi, entre aspas, o job? Pra Mayara Russi. Sabe da Beleza GG, a modelo... Sim. A que é apresentadora do I agora.
Então, tipo assim... O pessoal que tá assistindo vai saber. Bota a Mayara Russa. Corta e vamos fazer uma cara. Sim, aquela da beleza GG. Eu sabia. Tem a Flúvia, agora tem a Nauane. E a Mayara Russi também faz. É uma morena que tem um olho azul, que é lente, a gente sabe. Mas a gente identifica assim. E ela, tipo, tá no mercado há 15 anos. Ela é uma referência no meio plus size, assim, todo mundo se espelha nela, porque ela é uma gorda maior, então ela usa, acho que os 50 e poucos, esse manequim, ela conseguiu se estabilizar no mercado, onde é hostil para pessoas que usam 50 e poucos. Tu trabalha se tu usa 46, 48. Sim. Né? Enfim, aquilo ali foi um choque de realidade, de tipo assim, eu não tô mais lá no Rio Grande do Sul, onde as pessoas me contratavam muitas vezes por ver meu perfil, pensar, ela é influenciadora, vou chamar, ela fotografa bem. Ali eu fui pro pessoal top. E ali foi o choque de realidade, que tipo assim, ia em cast todo dia, e daí eles não davam feedback, é horrível isso. De tu fazer um negócio, tu não ganhar o job. Eu sei que é sobre perfil, não teve o perfil, outra pessoa foi melhor, mas tipo, tu não tem noção do que é. Do que é. Daí eu comecei a olhar, tipo, pra minha aparência de novo. Eu falei, tá, mas eu preciso de um botox aqui, eu preciso de um preenchimento lá, o que eu preciso fazer? Já começou a se achar... E inferior, exatamente. a autoestima foi minando, porque tu tem que focar na aparência o tempo todo. Eu engordei 10 quilos em São Paulo. Então, tinha períodos onde eu não saía do quarto, meu recorde foi não sair do quarto escuro por 3 dias. Eu já tava entrando em depressão, porque era uma coisa muito louca. Casting todo dia, trabalhar um job aqui, outro lá. E quando eu peguei um job, que era a campanha do Dia das Mães da Marisa, tipo, eu saía até na Avenida Paulista, tava em todos os lugares aquela campanha. Eu entrava nos metrô, tipo, milhões de pessoas passavam e eu tava lá. Eu falei que eu só ia rir, agora eu vou chorar. Mas não é história de superação. Então, engole o choro. Muda. Mas não, muda. Porque é de chorar a história, mas não é de chorar de felicidade, é só desespero. Mas tu acredita que eu não conseguia sair de casa pra me ver na Paulista? De, tipo assim, tu alcançou o que tu buscava. Isso. Mas e eu já ao tava... mesmo tempo aquilo ali te bloqueou, né? É, porque eu já tava tão na vibe de, tipo assim, de putz, que merda, o que tá vendo? Olha, é eu que tô errada. Eu tô me reconhecendo ou o que tu sentiu, assim, o que te travou? Tu conseguiu identificar depois? Era uma pressão por todos os lados e simplesmente focado na aparência. Então, eu ia na agência, eu era ruiva na época, tá, esse teu cabelo é natural? Eu falei assim, não, mas tipo, eu mudo se precisar. Eu tava sempre à disposição, era a carreira que eu queria seguir. Se modificando pra se adaptar ao que aparecesse. Isso. Porque daí eu queria, tipo, vamos ficar em São Paulo um pouco, vamos tentar o internacional depois. Só que foi um negócio que eu não consegui ter estrutura emocional pra aguentar São Paulo. São Paulo sugou tudo que eu tinha, assim. Sim. Era um negócio muito louco, porque daí a agência é aquilo que a gente vê na TV, sabe? Quando tem modelo magra, a cobrança é um pouquinho menor, mas ainda assim é incisiva pra modelo gorda. Então, tipo assim, tá, mas ó, tu tem que botar a cinta. Bota a cinta na cintura, porque essa é a cobrança da modelo plus. Então, ó, bota a cinta, tu precisa ter cinturinha. O corpo ainda tem né? Tem um Querem padrão, padronizar exatamente. até o corpo gordo, tipo assim, Sim. né? Pra modelo Vai ficar magra... esteticamente bonito, né? E é o que vende, eles falam, isso é o que vende. Então, a modelo magra, a exigência é o quadril. Então, tu não pode passar de 92 de quadril, tu tá gorda, vai lá, não sei o quê. A modelo plus é a cintura. E eu pensei, tá, mas que cinta que eu compro? Falei assim, bota uma cinta, tu pega uma cinta 2 número menor, tu não tá respirando, tu encontrou a cinta certa. Nossa, isso eu ouvi na agência. Tu não tá respirando, tá com dificuldade? Então essa tá é a certo, tua cinta. sim. É isso, é essa exigência que a gente quer, esse padrão, né? Isso, Nossa, e que o doido. modelo fala assim, senhor. Sim. Se tu não fala assim, senhor, tipo, eles não vão te apresentar nos jobs, tipo, ela não tá disposta, tu tem que sacrificar parte da tua saúde. Sim, e pra tá ali no meio, né? Como tu falou, tu vai se adaptando ao que vai acontecendo e muitas vezes tu nem se questiona, né? Tu aceita, tu escuta aquilo ali mesmo não te fazendo bem, tu deve seguir adiante por querer estar ali naquele meio, né? Porque a estrutura da indústria é essa. Até tu ser alguém, tu precisa baixar a cabeça e fazer, sim senhor. Aguentar tudo. Aguentar tudo que tu tem que aguentar, de tipo, tu não é ser humano, eles não sabem o teu nome, eles estralam, tipo, vem cá. Ei, tu. Tipo, igual chamar de cachorro, sabe? Sim. Vem cá. E, enfim, cheguei, não tava trabalhando, trabalhei aqui um pouquinho aqui, outro lá.
E eu fiz essa campanha do Dia das Mães da Marisa, não consegui sair da minha casa Tu linda lá nas fotos, na Avenida tudo pra Paulista. se ver. Não consegui e, tipo, eu não tenho registro disso, eu não tenho a memória disso. Hoje eu olho e me arrependo, né? Sim. Mas eu não tinha estrutura emocional pra conseguir sair de casa. Era muito louco isso. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei 6 meses. Tipo, assim, demorou 6 meses pra... Sim. E porque assim, ó, eu voltava pro Rio Grande do Sul todo mês. Então, todo mês eu tava pegando avião, eu tava já com um negócio tipo, ai, esse avião vai cair, eu vou morrer. Tipo, completamente desequilibrada já, porque começou a afetar outras áreas de ansiedade. Foi desencadeando tudo, né? E daí voltava, porque daí aqui as pessoas me conheciam. Então, eu tava pegando o dinheiro daqui e investindo pra morar lá. E daí eu ficava pensando, tá, mas isso não faz sentido. Né? E eu tô com a minha cabeça avacalhada. O que eu faço? Daí eu fiz a volta. Assim. E quando tu voltou, daí tu fez terapia, fez alguma coisa? Ou demorou um tempo pra tu conseguir ficar bem de novo? Ou se hoje ainda tu tem reflexo desse tempo que tu morou lá, alguma coisa assim? Entendeu? Entendi. Eu tô pensando, eu tomei minha aguinha pra pensar. A ordem das respostas. Pode repetir, por favor. Agora já não vai mais. Eu voltei e eu lembro que eu dormia muito, assim, nos primeiros dias. Eu só dormia, que eu acho que é um aspecto... O corpo reagindo, né? Isso, é um aspecto do tipo assim, vamos dar uma acalmar. Pausa. E daí foi as questões que foram passando, e várias questões, inclusive da infância, da adolescência, que eu não lidava, eu comecei a lidar em 2019. Então eu fui fazer terapia depois. De, por exemplo, de falar sobre as questões, porque a situação de não ter estrutura para aguentar São Paulo já vinha uma coisa desde sempre, de ansiedade, de padrão, de comportamento, de reação ao ambiente. Então, coisas que eu tratei, por exemplo, hoje eu tenho 2 anos de terapia. Assim, que pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, por mim mesma, eu sou outra pessoa, antes e depois da terapia, com as ferramentas que a gente vai aprendendo. Daí eu fiz e eu fui tratando isso. Mas não foi São Paulo o problema... Só foi, tipo, a gota d'água, assim, tipo, foi ali, né? Daí tu teve que... Só estourou tudo ali naquele momento. Que já ia estourar em alguma outra situação, assim. E que bom que tu teve esse cuidado de parar, refletir e tentar se encontrar novamente, né? Tu não continuou nessa insanidade de querer aquilo ali, eu botei aquela meta, eu vou atrás, eu tô me prejudicando e não paro, né? Porque tu poderia vir, continuar indo e tá nesse looping, assim, né? Até hoje, né? Tu podia estar muito bem, Com até hoje certeza. lá totalmente pirada, assim. Ganhando dinheiros, porque eu já ia ter me estabilizado. Exatamente, aí tu ia ter mais nome, já ia estar sendo, né? Mas eu ia estar doidona. E acontece muito, né? O que mais tem, a gente, tô pirada. Cada dia é um surto. Cada dia um outdoor diferente, bem pirada, não vai nem ser ela. E não vai nem, tipo, conseguir aproveitar o trabalho, né? Exatamente. A situação do trabalho é tu ter a satisfação pessoal de conseguir aproveitar os teus frutos. De olhar e, tipo, nossa, que trem legal que eu fiz, olha só. O caminho, né? Não só o final. É. De tu não só ver lá no outdoor, mas sim todo o preparo por trás disso, né? Isso. Tu aproveitar esses momentos. Porque isso também é uma forma de autoestima. Com certeza. De olha que eu consegui, eu me empenhei e eu consegui isso. Então, ter, assim, a visão de saber fazer essa leitura também é muito importante para nossa saúde mental, como a gente constrói a nossa autoestima. E o que tu faz na tua rotina, assim, que tu acha que é importante para a construção da tua autoestima? Que a Lê pensa, assim. Vamos lá. O medo da resposta. Eu só preparei perguntas capciosas, mas são essas que são boas, assim. Então, a questão até da autoestima, eu fiz uma transição de conteúdo. São assuntos que eu não abordo com mais frequência, assim, no meu Instagram. Porque eu notei que se a pessoa me segue de um ano pra cá, ela vai saber tudo que eu penso sobre autoestima, amor próprio, etc. E eu vi que eu tava me repetindo. E eu não tava mais gostando. Então chegou num ponto que eu sabia até a fórmula. De tipo assim, ó, se eu falar isso aqui, eu vou lacrar na internet e meu post vai longe. Sabe? Então daí chegou num ponto onde eu tava fazendo lacração.
Sim. E daí eu pensei, tipo, pô, que bosta, que merda. Só isso. Tipo, que merda Você de não criadora tem uma de fórmula, conteúdo. que merda, né? Tipo, Porque, tipo funcionou assim... pra ti, não quer dizer que vai funcionar pra outra pessoa, né? De tipo, eu consegui encontrar, assim, o santo grau do criador de conteúdo, que é um formato de conteúdo pra audiência que tá ali e eles conseguem conectar e engajar sem que eu precise fazer muita força. Um conteúdo fácil de reproduzir. Mas, enfim, era sobre autoestima e amor próprio, esses conteúdos. E o que eu penso é um pouquinho assim, não convencional, porque tem muita lacração nessa parte de autoestima, o amor próprio na internet e tal. Então, pra mim, a autoestima ela é um pouquinho mais complexa do que eu gostar do reflexo que eu vejo no espelho. Porque simplesmente eu gostar do reflexo que eu vejo no espelho é uma reprodução daquilo que a sociedade conduz a mulher a fazer. Com Então, certeza. o que é o mais valoroso da mulher? É a aparência dela. É isso que é a moeda de troca dela na sociedade. Sim. Então, eu simplesmente dizer que a autoestima é eu olhar e me achar bonita é muito raso. Porque daí, simplesmente vai chegar num ponto que isso não vai ser sustentável, porque a longo prazo a gente vai perceber que nós somos seres muito mais complexos do que só a nossa aparência. A gente pensa, a gente tem capacidades, habilidades, tem coisas que a gente não gosta, coisas que a gente gosta. Sim. Então, o que eu faço, assim, pra construir a minha autoestima, tem muito a ver com o meu intelecto, assim, de construir, de coisas de conteúdo que eu escolho consumir, livros que eu escolho ler. Quando eu entendi a complexidade do ser, de quem eu sou, eu me afastei do espelho, eu me afastei da minha aparência, dei um passo atrás e comecei a pensar, tá, quem sou eu? Parou de olhar só pra aparência, né? Só pro externo Isso. e vai pro interno, que é onde tá complicado. Exato. Tá, né? Então, entra aquela pergunta do é o autoconhecimento. Total. É quem sou eu? Quem sou eu num todo? O que eu gosto? O que eu não gosto? Por quê? Porque padrão de beleza, ele sempre vai existir. E sempre existiu. A gente só deu azar de cair numa era que é bonita é magra. Magra e bronzeada ainda me ferrei. Mas é exatamente isso, né? Porque mulheres insatisfeitas geram lucros. Então é isso que a gente tem que entender por trás, né? Tu tá sempre insatisfeito, tu tá sempre se comparando e tá sempre surgindo coisas novas. E se tu deixar se levar, tu tá sempre nessa busca e consumindo e querendo comprar produto e coisas milagrosas pra ter resultado como todo mundo, que é a comparação. E aí quando é o que tu falou, eu entendo a aceitação como essa frase principal que tu disse, de tu não olhar pro espelho e pensar o que faz sentido pra mim, o que eu quero, o que eu gosto, o que pra mim é importante, né? Acho que isso é uma virada de chave na cabeça, né? Isso, A gente vai pra essas perguntas. Revolucionário isso. Total. Porque às vezes as pessoas ficam assim, porque eu luto contra os padrões, a quebra de padrões. Só que os padrões, eles sempre vão existir porque é inerente da sociedade. É aquilo que tu disse, mulheres insatisfeitas geram lucro. Então a indústria da beleza no Brasil é uma das maiores do mundo. Sim. Então cirurgia plástica traz cirurgia plástica, quem são os modelos, quem são as pessoas que inspiram, tudo lá tem lipo 3D, LED lá, não sei o quê. Tem permuta de lipo hoje em dia, né? Tem permuta de lipo. A minha é. prima trabalha em São Paulo, numa das maiores estéticas, que pega todas as BBB depois e fazem lipo, e eles fazem permuta. A Vicky tava falando antes da gente começar o programa, tu nem tinha chegado ainda, que das gurias de 15 anos agora na pandemia, como não tem festa, elas pedem de 15 anos cirurgia estética, tipo silicone, lipo. Tudo. Imagina, tipo, as meninas tão novas, com o corpo ali, totalmente um corpo saudável, um corpo, né, funcional, que o corpo é isso, né? A gente tem um corpo para ser funcional. E aí as pessoas já têm essa pressão e já querem se, né, recorrer à cirurgia estética para mudar, sendo que o corpo delas nem mudou ainda para saber como que vai ser. Nem sabe como é que vai, né? Não nem tem, cresceu o suficiente ainda. Não pé, tem toda... O pé tá ali! O pé tá crescendo! Ai, Jesus amado! Não, é exatamente isso, porque o padrão de beleza ele sempre vai existir. Por exemplo, se eu tivesse dado a sorte, entre aspas, eu gosto muito dessa era que nós estamos vivendo. Mas se eu tivesse nascido, por exemplo, ali século... Eu ia dar um Google pra ver qual que era o século da Renascença, mas eu acho que é o século XVI. 15, 16. Não, me corrijam. Depois vocês corrijam. Comentem. Aí, qual que é o século da Renascença? Então, o que era o padrão de beleza? Mulheres gordas
extremamente brancas, no sentido bem pálida, ao ponto de tu olhar pra pessoa e pensar que ela tá doente. Mas por que era esse padrão de beleza? Porque numa época pré-revolução industrial, então o que a revolução industrial trouxe pra gente? Ele trouxe a diversificação dos alimentos, então agrotóxico, tinha mais alimentos, mais produção, barateou e foi pra mesa de todo mundo. Então antes quem passava fome, né, deu essa funcionalidade de ser mais acessível à pessoa que era pobre comprar o alimento e se manter. Então, numa situação antes, não tinha agrotóxico, os alimentos eram mais inacessíveis, quem tinha poder aquisitivo... Eu ganhei meu caderninho pra anotar. Como mesmo? Nossa, tô aprendendo várias coisas. Lê cultura. Tinha agrotóxico. Não tinha agrotóxico, até tinha os naturais, né, e tal. Mas, tipo, hoje tem muita influência genética na agricultura. Agro é pobre. Não tinha muita... Ai, eu ia muito pra um lado, ó, o déficit. Eu ia abrir outra situação, mas vamos focar nessa aqui, né? Na cesta do pré-revolução industrial. Então, tinha essas questões de mais dificuldade. Então, quem conseguia ter mais alimentos era uma pessoa, a nobreza, a burguesia, classes sociais e econômicas mais altas. Os camponeses só trabalhavam, coitados, lá, pra dar comida pra essa gente. Então, o que era sinônimo de riqueza? A pessoa ter fartura e a pessoa não trabalhar. Era isso? Então, olha só, a pessoa comia, obviamente, é uma questão muito rasa, só condicionar a forma do ser humano, a comida e a quantidade de exercício que ela faz, mas enfim. Então, uma pessoa que era gorda era significado que ela tinha fartura na mesa, e uma pessoa pálida, ela não trabalhava no sol, então ela não precisava trabalhar. Sim. Era bonito não trabalhar, não fazer esforço. Essa mentalidade que a gente tem, empreendedora, não, fazer acontecer, isso é muito americano, pós-capitalismo, assim, enfim. Eu tô deixando muito intelectual, mas eu já volto pra conversa legal. Não, eu tô amadíssima nesse momento, eu tenho que saber, tô decorando. Mas enfim, olha a contradição. Então a pessoa que era considerada feia, pobre, não sei o quê, era a pessoa magra, atlética e bronzeada. Porque trabalhava na plantação, lá na roça, tudo pobre. Que a gente quer ser, tudo que as pessoas nas redes sociais querem ser, né? E todas as que vivem fazendo cirurgia, bronzeamento pra ficar bem bronzeado, querem fazer cirurgia pra ficar bem, pra ficar magro e definido. A contradição, né? Porque o que é mais caro? Comprar um alimento lá todo cheio de agrotóxico ou um orgânico? O orgânico, porque daí veio no século XVIII, a Revolução Industrial, barateou tudo, e hoje se a gente vai nos Estados Unidos, a gente consegue comer por $1. E a comida é cheia de sódio, gordura e não sei o que dá qualquer morrer em 2 anos. Então, tipo assim, pra gente, o que é barato é a gente ir no mercado e comprar um que é não saudável. Agora, se eu quero, não, vou comer nozes. Que tão rica! Eu falei pra mim que não come as nozes. Tu também não come sucrilhos. É pro cenário. É pra decoração. É pro cenário. Eu vou guardar pra semana que vem. Pra próxima convidada. Mas eu cheguei e disse, nossa, tem até nozes aqui. Que chique, né? Sim, nozes. Tu pode escolher se tu vai pra vida fitness ou pra vida fatness. Olha, o que é mais barato? Os sucrilhos ou as nozes? No mercado tu compra uma caixa de sucrilhos por 13 e tu compra 5 por 10 reais. Não come nada. Então, é isso, é o dinheiro que move. O que é o status? É onde vai mais dinheiro. Então, teve muita gente, muita blogueira na pandemia reclamando, porque eu não vou poder ir na academia, não vou poder fazer tratamento estético, não vou poder não sei o quê. E, porque eu vou ficar pobre. Não é que vai ficar pobre, é que tu vai fazer menos tratamento estético por uma limitação financeira. E daí a gente percebeu o quão difícil é manter um corpo perfeito. Sim. E quando tá numa casta muito alta. Exatamente, tipo, é um custo alto tu manter esse corpo, essa vida saudável de internet que tu expõe ali, aquele corpo definido, com vários procedimentos estéticos por trás. Por isso que uma das frases que mais me irrita na internet é: você pode emagrecer se quiser. Só basta querer. Basta querer emagrecer que tu consegue. Ai, não. Obrigada. Eu e a Carol, a gente só se encaminha os posts. Socorro. Basta querer. Deixa as crianças com a babá. Depois, eu consigo, você consegue. Mande a empregada ao mercado comprar as nozes. Enquanto isso, esteja na clínica fazendo todo o procedimento estético. Passo meu dia vivendo atenção pro meu corpo, só me olhando no espelho, né? Sim, é muito simples. É muito, tipo,
Enfim. Eu até perdi o fio da meada. Claro que a gente queria botar isso pra fora. O que tu ia falar? Bora. Não sei, eu contei várias histórias. Deu um negócio pré-revolução industrial, qual é o século do renascentismo. Eu faço agora o feudalismo. Mas é o feudalismo. Cara, não tem nada de feudalismo, eu tenho uma gap, assim. Vou sair desse. Eu tava te perguntando o que na tua rotina tu faz pra se autocuidar e autoaceitar. Eu acho que é mais essa questão de olhar pra história e voltar e refletir o que é um padrão, né? De beleza atual e por que as pessoas seguem, né? Sim, é a questão do autoconhecimento, é saber que eu sou um ser complexo, de por que as coisas são assim. Sempre vai existir um padrão de beleza, isso é... A gente achou que a gente tava melhorando alguma coisa, mas a gente não tá melhorando nada. Então cai tudo no mesmo lugar. Vai dar tudo, a situação, porque imagina, a próxima geração com 15 anos já tá fazendo cirurgia plástica, então a gente trouxe essa pauta. Cada vez mais fica rolando a comparação no Instagram, né? Não tem como. Sim, as redes sociais. As crianças já estão nascendo com telefone. Daí com 10 elas já têm Instagram e já estão bombando TikTok. Aí eu vou comer as nozes porque... Aproveita. Eu preciso de água, por favor. Produção. E aí... Ô, Rafa, pega agora, pra mim. Como é que eu vou lembrar? Eu tenho perda de memória recente. Tu também tem déficit. Eu tenho muito. Às vezes eu tô conversando com a pessoa e eu lembro. Tem que prestar atenção no que ela tá falando. Aquele meme foi feito pra Carol, sabe? Quando a pessoa tá conversando comigo. Eu lembro que ela tá conversando comigo. Não, daí, é óbvio que a pessoa vai ficar se comparando, imagina. Tu tá desde quando tu se conhece por gente lá olhando o Instagram das famosas, tudo lá, das blogueiras, fazendo permuta de lipo e coisa. Tu vai querer também, sabe? Sim. Isso é uma questão muito doida, porque eu acho que influencia demais o grupo que tu... O tipo de conteúdo que tu consome, obviamente, mas o grupo de pessoas que tu se relaciona também, né? Porque eu até tava comentando com a Carol antes, questão de procedimento estético, quando a gente começa a se questionar. Por exemplo, eu mais nova... Minha barriga tá roncando, Rafa. Vai sair no áudio. Eu mais nova... A minha também começou. Aí eu pensei, será que vai sair no áudio? Eu mais nova pensava a questão de silicone, né? Então isso é uma pressão que quando tu vê tuas amigas fazendo e aí tu tá num grupo de pessoas que aquilo ali normaliza, eu respondeu a minha. Nossa Senhora. Tipo, foi. Pegou no áudio. Então tá, eu posso ficar tranquila. Eu vou comer mais, agora eu vou... Eu vou descobrir. Calma, leite. Daqui já tá pronto. Bota o leite ali, tu pega uma colher. Mas enfim, quando a gente vai se questionar, assim, a questão do... Será que eu faria cirurgia estética por mim? Ou se eu buscaria pra me sentir aceita num grupo de amigas, né? Num grupo de pessoas que eu convivo. Então isso é super importante, levantar essas bandeiras e trazer esse tipo de questionamento. Será que a boca que tu quer preencher, o nariz que tu quer modificar é uma questão tua? Ou será que é uma questão que tu se compara na internet? Porque aí tá todo mundo fazendo também, tem que fazer. Todo mundo que tu já começa a olhar para um defeito, Isso. sabe? Tem essa questão também de como as redes sociais são organizadas, da questão da bolha social. Então, tu realmente pensa, tipo, mas todo mundo tem preenchimento, então tem que fazer também. E nós somos extremamente influenciáveis. Então, se a gente recebe conteúdo só de gente fazendo preenchimento, a gente pensa, é todo mundo que tá fazendo mesmo? Porque o que a rede social... Só falta eu. Só falta eu. Então, eu quero fazer porque eu quero participar desse negócio. E tu passa a ver tanto negócio que tu passa a achar bonita. É tipo uma tendência que sai e tu pensa, eu nunca vou usar. Depois tá lá. E depois tô eu. Todinha. E vê essa brusinha. Volta o cão arrependido, né? Mas é que tu vai treinando o olhar pra gostar daquilo. Tu começa a ver beleza, né? Tu começa a flexibilizar os teus conceitos. Tu, ai, que Exatamente. coisa horrível. Mas aí tu vê todo mundo usando. Daí tu vê, tá, mas assim até que ficou legal. E se eu fizer assim? E daí acaba... E, tipo, eu não acho errado fazer, sabe? Por exemplo, se tu faz e tu realmente tá te achando bonito, ok, o problema é tu fazer e tu continuar. Ai, mas ainda não tá igual sobre a dela, mentalidade, né? tipo, Exatamente. mas guria, eu só tô por ter dinheiro, pra tirar a gordura daqui, botar no quadril, na bunda, que eu não tenho bunda, socorro. É só o que eu quero fazer. Ah, eu só quero tirar meus... Não, Eu também quero fazer isso, mas eu pensei, se eu falar sobre 3 cirurgias plásticas que eu quero fazer, tipo... Ai, vamos falar sobre autoestima e aceitação. Mas é importante também porque a aceitação não é tu cancelar a cirurgia estética. Não é tu odiar padrão de beleza, não é tu, tipo,
eu detesto estética. Não é isso, bem pelo contrário. Inclusive, a estética, ela melhora muito a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que... E a questão da autoestima da mulher, que nem tu falou, tirar uma gordurinha daqui e botar ali, aquilo ali, nossa, vai deixar ela se sentir muito mais bonita. Mas a gente incomoda tem que ela, né? Tipo, se não incomoda, tudo bem, mas se tá incomodando, qual é o problema, mas né? ela tem que fazer aquilo ali e se sentir bem, como que tu falou, né? Eu vou fazer e no meu pós eu vou curtir, eu vou amar aquilo ali, eu gostei daquele resultado. Ou se tu faz e mesmo assim tu continua naquela busca incessante e tá sempre querendo fazer o que tá chegando. Mas eu fiz, mas não ficou perfeito como o dela. Tipo, mas tem que ficar perfeito como... É clichê, né? Mas não tem que ficar muitas perfeito vezes como eu ouvi já de uma amiga que ela disse, eu fiz a cirurgia e não gostei da cicatriz. Porque muitas vezes tu idealiza tanto a perfeição do outro, que o outro mostra que deu certo, que fica bom, porque qualquer procedimento estético tem risco. Então aí tu não se preparou pra o que pode dar errado. Então aquele momento, mas a minha cicatriz ficou feia, agora eu não curto meu peito com silicone porque eu tenho uma cicatriz Mas até feia. pra isso, os procedimentos estéticos são tão incríveis e ajudam tanto que até pra isso tem, né? Tem, tipo, exatamente. Se tu não gosta da tua cicatriz, tu vai lá corrigir. e tu corrige tua cicatriz. Então tem sim o lado positivo, mas é que tudo tem que ter um equilíbrio, entende? Só que as pessoas perdem a mão, elas perdem a noção nessa onda de ficar perfeito, sabe? E daí, por isso que tá assim, tudo desse jeito. Por isso que eu tenho que ir lá falar todo dia. Todo dia. Todo Vai dia. lá. Oi, bom dia. Oi, gente. Existe também a questão de abordar nesse assunto, que é a liberdade da mulher em fazer suas escolhas. Exatamente. Então, tem esse ponto, porque no meio da autoestima e todo esse body positive que acontece na internet, tem o clã que, tipo assim, não, eu não vou mudar nada no meu corpo. Esse é o processo de aceitação. Tem mulheres que se submetem, tipo assim, eu queria mudar, mas eu não vou mudar porque essa linha de pensamento faz sentido pra mim. E daí elas se treinam pra que chegue num ponto onde elas não sejam influenciadas por nenhum fator de influência estética. Daí entra a questão da depilação, entra a questão de várias pautas. Daí a gente tem um outro extremo, que é as pessoas extremamente obcecadas pela aparência, que são influenciadas pelo padrão. E existe o meio termo, que eu acho que é bem onde eu me encontro, assim, eu acho que se existem esses procedimentos estéticos, eu como mulher já fui dita para fazer tantas coisas com o meu corpo, eu vou tomar poder sobre isso e eu vou decidir, não com base num padrão estético, mas tendo consciência que eu estou sendo influenciada por ele. De, por exemplo, assim, mas por que eu quero tirar a gordurinha daqui e botar na bunda? E se a moda fosse não ter bunda? Sim. Tá ligada? Daí tipo, eu tirando a bunda. Tem a questão das influências das Kardashians aí. Mas eu tenho consciência disso. E é uma coisa assim, eu não vou me matar porque, tipo assim, nossa, porque eu vou fazer... Existem várias áreas onde isso impacta. A área financeira. Sim. Não, eu vou financiar um carro pra eu fazer cirurgia plástica. Tipo assim, existem os limites de decisões saudáveis e do porquê que eu quero certas coisas. Então, ter essa noção e esse equilíbrio, tipo, cara, eu quero emagrecer. Tá, mas por que tu quer emagrecer? Tu quer aceitação? Tu quer se sentir mais amada? Te falar alguma coisa? Ou tu quer emagrecer porque, tipo assim, cara, eu tô entrando nessa fase nova aí, eu tô querendo e vamos lá, e é isso. Né? Então, é muito sobre a motivação por trás do que... É mais sobre a motivação por trás do que sobre as escolhas em si. Com certeza. Na minha cabeça, assim. Esse dia eu tava falando disso até, que é tu curtir tuas fases, entendeu? Tem vezes que eu tô na fase de... agora eu quero comer na segunda um X, na terça uma pizza, na quarta sei lá, e tudo bem, não tô nem aí. Agora eu tô na fase das nozes. Nozes com água. Tá bom. Mas daqui meio ano, eu não sei em que fase eu vou estar, sabe? E beleza, porque essa sou eu sou assim, instável, não sei, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. E isso não me faz uma pessoa ruim ou, sei lá, só me faz ser eu, entende? Então, exatamente. Ok, as pessoas têm que entender e respeitar, porque eu respeito todo mundo. Sim. Eu não me meto na vida de ninguém. Só que eu acho que a gente não pode deixar de viver momentos bons da vida por conta da aparência. Com tipo, certeza. queria muito ir pra praia, mas eu não vou porque eu vou ter que usar biquíni. Sim. Isso pra mim é inaceitável, sabe? Eu acho que a gente tem que viver ao máximo tudo e todos os momentos, independente de como a gente tá, sabe? É tão doloroso tu ouvir uma mulher relatando isso, né? Que E vai pra muitas praia e vezes, que não nossa, curte por vergonha do corpo. Quando eu fiz a coleção, veio quantas pessoas falar de olha, agora eu vesti biquíni depois de tantos anos. E é isso que eu acho errado. A gente ouviu vários relatos, né? A Carol sempre comentava isso, tipo, as pessoas procuravam porque isso me chocava muito, de saber que isso. tinha
que tinha não só uma, mas várias pessoas que não estavam indo na praia por conta do corpo. Então, o que eu falo lá no meu Instagram não é, tá bom, tu é gorda, mas tu tem que ficar, porque tu tem que te aceitar. Não, tu fica como tu te sente melhor, desde que tu não deixe de viver as fases da tua vida, né? Tu pode querer mudar, mas tu vai curtindo a vida ao longo dos processos, né? E a vida é assim, a gente muda em um ano a opinião. Olha quanto esses Twitter de famoso, tu olha lá atrás, eles falando umas asneiras, isso não quer dizer que a pessoa permaneceu daquela forma, com aquele pensamento. É necessário naturalizar a mudança. Sim. As pessoas não, tipo assim, tanto post que eu vi, tipo assim, nossa, mas que merda. Principalmente no Facebook, que eu tenho desde 2009. Sim. Imagina uma Letícia adolescente falando várias merdas lá no Facebook. E as pessoas mudam, as pessoas evoluem. Imagina, que bom. Quando tu começa o Facebook, tu tinha o quê? 12 anos, agora eu tenho 25. É óbvio que alguma lição eu aprendi e nesse meio tempo é óbvio que eu falei coisa, tipo, merda lá atrás, sabe? Claro, nada grave, né? Mas umas besteira idiota, sabe? E eu não sou mais assim. Então imagina que eu não vou mudar minha cabeça de um ano pro outro. Com certeza. Que bom que a gente muda, né? Graças a Deus por isso. Tá, e tem uma coisa que eu queria te perguntar, que a Carol, quando a gente falou da convidada, meu Deus. Que a Carol me contou que tu canta. Eu queria agora fugir todos os assuntos da Carol de A gente pegou o microfone. A gente até vira pra trás pra fazer a cadeira, vou virar a cadeira. E eu puxei alguma coisa aqui, devo ter puxado. Só quebrou aqui. Só quebrou o cenário. Ela canta muito bem. Sério. Não vou botar pressão. Guria, só quero conversar. Esse trem é um bloqueio que eu tenho. É muito doido isso. Porque muita coisa da minha vida... Nossa, eu já passei tanto fiasco em casting, assim. É muito doido de largar ali agora a dança, olhando pra essa luz. Ui, que horror, eu nunca E daí e todo mundo me olhando, e eu tinha que dançar pra fazer, porque era um comercial e não sei o quê. Eu tenho bloqueio com dança. Eu não consigo. Mas depois dessa vergonha federal que eu passei, só foi. Libertador. E tinha uma época que eu cantava muito nos stories. Porque, tipo assim, música eu fico o tempo todo ouvindo. E daí eu tava lá trabalhando, eu cantava um pouquinho, daí eu botava nos stories, E daí chegou num ponto onde eu nem faço mais isso, assim, enfim. Mas faz um ano. Há um ano eu tava te ouvindo cantar nos stories, falando que eu te pegava cantando. Sério, assim, ó, linda, tipo, apaixonante ela cantando, maravilhosa, tu tinha que ver, sério. Eu não sabia, eu disse pra Carol, eu não ouvi ela cantar ainda, fui procurar, não achei tu cantando. Eu morro de vergonha. Pra mim, é que eu sou muito consciente do eu desafinar. Daí, se eu desafino, eu sei, putz, eu desafinei, e fica estampado na minha cara. E eu sou muito exigente comigo mesma em vários aspectos. Então, se eu não faço um negócio que eu acho que seja bom o suficiente, eu não faço. E daí eu fico nessa ida e vinda de, vamos fazer uma técnica vocal, então, vamos fazer um negócio. Mas eu não, passo da fase. Fica ali escondido, tipo assim, essa parte escondidinha da vida, eu não vou lá pegar e tratar ela fica ali. Deixa ali. Aí tu nunca mais cantou? Nunca mais cantei, eu só encantei. Tipo a piada infame, né? Ai, que pena. Jurei que a gente ia desligar as câmeras e ela ia começar a cantar. Depois a gente tenta um bastidor aí. Mas até danço, que tal? A probabilidade disso acontecer é super alta. Mas um dia, quem sabe, tipo assim, é porque é uma coisa que eu gosto muito. Imagina se tu vira cantora daqui uns anos. Que loucura. A gente vai ter aqui o podcast gravado aqui, sério. Porque, não, sério, já falei, mas é acima da média. Pra mim, ela canta padrões que estão cantando na TV. A Universal tá te perdendo. A Universal, alô. A Universal só vai ter que me ensinar a não desafinar. Mas tudo bem. E a gente quer te dar um presente antes de tu ir embora. Olha só, nunca eu imaginei que eu ia sair de casa e ganhar um recebido. Sábado de manhã comer nozes e ganhar um presente. Não é pra qualquer um. Mas, gente, eu tô muito chique. Vamos Adoro ver as carinhas de reação. Vai no teu tempo. Vamos lá. Ai, gente, ela viajou dentro de si, conheceu uma mulher incrível que ela é, maravilhosa. Ai, gente, que chique, eu acho muito chique esse trem de veludo.
Eu tenho que mostrar. Né? Viu? A gente pensou no Viu? O artigo do veludo molhado que eu escrevi bêbada. Mas enfim. Nossa, já fui embalada aqui. Tipo, eu vou até botar dentro do meu negocinho aqui. Tá ligado? A infância com Kinder Ovo, tipo, eu preciso montar, preciso não sei o quê. Deixar montadinho. Ai, que lindo. Muito obrigada. Esse programa é muito bom. Muito obrigada. E a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a Lê, que veio dar tua super parceira com o seu presente. Ai, tem que tu também vai ganhar a xícara. Capaz! Vai ter uma xícara do Elas Podcast. Ai, eu amei! Me chama mais uma vez se eu vim aqui que eu quero ganhar. Tô gostando. É muito bom. Ai, me chama pra segunda temporada. As pessoas vêm aqui no programa e já pedem pra participar da outra Então, temporada. na temporada ela vai contar a história que ela escreveu o artigo bêbada. Não. É, vamos Eu vou falar contar só sobre o histórias de dia que eu boteco. dividi uma escola com um travesti. E isso é real, gente? E Nossa, a as história outras do coisas eu mendigo, não posso tem. contar, mas eu conto quando Na desligar. segunda temporada. Vamos Outra trazer temporada. outros assuntos. Então, gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo. Se for legal o comentário, a gente vai responder de volta. Se não for, a gente só vai curtir. Nem curtir, a gente vai.